Olá, pessoas! Começa agora mais um Tese da Minha Vida. Hoje eu converso com Débora Rabelo. Ela é doutora em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília, mestra em Genética e Evolução na parceria entre a Universidade Federal do Amazonas e a Universidade Federal de São Carlos, com graduação em licenciatura plena em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Amazonas. Atualmente, Débora é professora do Instituto Federal de Brasília, campus Riacho Fundo. Tem experiência na área de genética, com ênfase em citogenética humana e biologia molecular de leucemias. Olá, Débora, é um prazer te receber aqui. Olá, é um prazer grande, Viviane. Muito feliz de estar aqui. Débora, então, começando a nossa conversa, desde a infância, o desejo de docência, de dar aula, perpassa a sua história, principalmente pela influência do seu pai, né? O José Henrique de Sá Mesquita, que foi professor na UNB. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa influência do seu pai, essas brincadeiras de infância, de corrigir provas, de dar aula para boneca, como que isso foi amadurecendo até chegar na decisão de fazer uma licenciatura. Tá bom, vou ver se eu consigo fazer esse resumo aí. Nós somos 5 filhos, né? Então, eu tenho 4 irmãos, e desde muito pequena, a memória que eu tenho do meu pai, desde que eu me entendo por gente, é ele estudando. Sempre estudando e indo trabalhar, e voltando do trabalho e estudando de novo, né? E, além disso, nossa mãe sempre gostou muito de ler, então ela lia muito. Então eu via minha mãe com livros, né, além de todos os afazeres maternos, né, todos os cuidados com os filhos, e o nosso pai sempre estudando, sempre preparando aula. Então era um ambiente comum para a gente, livro, papel, estudo, né? Tanto que eu, de fato, muito menina ainda, eu realmente acreditava que todo mundo estudava, que todas as pessoas do mundo estudavam. Aquela época que a gente olha para os pais e tem como a maior referência de vida, né? E aí, dentro disso, como era um ambiente muito natural para nós 5 filhos, era comum entre nós a brincadeira de corrigir prova, de dar aula um para o outro, né? Era brincadeira, fazia parte igual esconde-esconde. Né? E eu me lembro, assim, papai levava papéis de prova, que na época eram papéis padronizados para a prova, né? Tanto principalmente da Universidade do Amazonas, na época que ele dava aula lá, e também no Ceará, quando ele estudou. E aí a gente brincava de fazer isso. Então, a gente brincava de escola, de professor e de aluno, né? Eu gostava disso, dava aula para boneca. E assim a gente cresceu com naturalidade entre os livros, né? E entendendo isso, para mim ficou não um discurso, mas o exemplo, né? Que eu entendo que é quando a gente realmente aprende alguma coisa, não é quando alguém fala para a gente fazer, é quando a gente vê aquela pessoa fazendo, né? Então, isso ficou muito marcado para mim. Tanto que eu não entendia por que se meu pai já dava aula há tanto tempo, que eu não lembro dele fazendo outra coisa, por que todo dia ele tinha que preparar aula de novo, né? Isso para mim era muito estranho. E aí um dia eu cheguei para ele, eu acho que eu tinha 7 anos, e perguntei: pai, a sua aula não já está pronta? Por que você está fazendo de novo? Ele olhou bem sério para mim, né? Largou a caneta, olhou para mim e disse: minha filha, cada aula é uma aula. E foi essa a lição, né? E na época eu realmente não tinha como entender o que isso significava. Mas isso ficou ecoando em mim. E até hoje eu vivencio isso, né? Então, para mim, foi a maior lição de didática que eu recebi. Sim. Apesar de ter feito o curso de licenciatura, né, várias disciplinas de didática, ver isso dentro de casa e com essa afirmação tão forte, tão verdadeira e tão constituída,
né? Não era fala, não era da boca para fora. Eu via, porque ele fazia isso, né? Então, isso para mim foi muito marcante. E como que chega a escolha pela biologia? Porque o seu pai é da área da matemática, né? Sim, sim. Então, a biologia, eu sempre gostei na escola eu gostava de ciências e matemática também eu sempre gostei, eu achava muito fácil, e gostava muito dos números. E a parte de ciências, desde o ensino fundamental, me chamava muito a atenção, porque eu ficava muito intrigada como que tudo era tão exato na natureza, né? Era assim, uma perfeição no silêncio. Ninguém precisa dizer, mas está tudo acontecendo exatamente como deveria ser. O tamanho de cada ser vivo, a cor de cada um, a forma de acontecer, a comunicação de um com o outro, né? O equilíbrio. Isso me chamava muito a atenção, apesar de eu não entender nada, a beleza da natureza e essa comunicação silenciosa e perfeita me encantava muito. Então, desde pequena na escola, eu gostava disso. E no ensino médio, continuei gostando de matemática e da biologia. E na biologia me chamou muito a atenção a parte de genética. Enquanto os colegas odiavam aquela coisa de azão, azinho, eu adorava, né? Primeira, segunda lei de Mendel, aqueles quadrinhos enormes que o professor gostava os alunos diziam, vocês estão torturando a gente, eu amava aquilo. Então, eu gostava muito das duas áreas. E na época de fazer vestibular, eu, de fato, era muito imatura. Ainda bem que o tempo passa e a gente muda, né? Sempre tenho que aprender, mas eu me sentia... A gente percebe isso, óbvio, depois do tempo. Mas, na época, eu pensava só em fazer uma das duas coisas que eu gostava, ou matemática ou biologia. Eu não pensei em campo de trabalho, como que vai ser minha atuação, se eu vou poder crescer nisso. Eu simplesmente pensei ou matemática ou biologia, né? E optei pela biologia por conta desse encantamento com a natureza, né? Com esse equilíbrio grande que eu via em tudo, eu queria entender mais como é que isso ia acontecer, né? Como era o processo interno disso. Foi por aí. E aí, Débora, você dá aula por um período, né, em algumas escolas, só que esse desejo de continuar estudando, né, de se aperfeiçoar, chega no momento, então, de ir além de uma graduação. Você começa a se interessar por fazer um mestrado, e esse mestrado você trabalhou com a análise de variabilidade cromossômica do peixe ornamental acará-disco do Amazonas. Sim. Foi bolsista CAPES, com orientação da professora Eliana Feldberg. Isso. Eu queria que você falasse um pouco, porque no fim da graduação, você também se casa, 2 filhos chegam na sequência, só que no mestrado, você já era mãe solo, com 2 crianças, pesquisa e tudo mais. Fala um pouco disso, porque nesse momento de pandemia, principalmente, a gente tem muitos relatos de como que várias mulheres, e aí especificamente as mulheres pesquisadoras, professoras, estão tendo muito mais essa carga do cuidado que sempre tiveram e que aumenta com todo esse processo. E como que foi esse cuidar dos filhos, ser mãe solo, pesquisadora, professora naquele momento? Eu digo que a vida espreme a gente, né? A realidade é muito pedagógica. Então, não é fácil, mas é possível. E é possível quando a gente tem uma rede de apoio, né? E quando os filhos que a gente tem dependem da gente. Então, eu lhe digo, a fraqueza que eu sempre me percebia em mim, quando meus filhos nasceram, as minhas asas tiveram que crescer. E quando isso acontece, a gente faz o que precisa, né? Então, de fato, numa época que, vamos dizer, entre gravidez
e confusões, né? Eu tive outros tipos de trabalho, não acadêmicos, mas tive bolsa de aperfeiçoamento, inclusive, e voltei a dar aula, né? Nesse meio do caminho. E em sala de aula, a gente precisa sempre se preparar para encontrar com os alunos, né? Ou seja, estudar. E eu, no começo, muito insegura, e nunca fui do tipo de falar alto, de bater apagador no quadro, nem um tipo de recurso extremo. Então, o instrumento que eu utilizei foi o estudo. Eu estudava para me sentir segura. E quanto mais eu estudava, mais eu via que tinha um monte de coisa que eu não sabia e que eu queria aprender. Então, o fato de eu ser professora me fazia estudar muito, e o estudo para a sala de aula me fazia querer ir além, né? E como eu já gostava muito da genética, eu, nesse decorrer, né, como professora, eu soube, né, por jornal, o edital da seleção para o programa de pós-graduação em genética e evolução, né, que era um convênio da Federal de São Carlos com a Universidade do Amazonas. E aí fiz, né, me inscrevi, passei, consegui uma bolsa da CAPES, então eu pude sair da escola que eu trabalhava para me dedicar exclusivamente ao mestrado. Então, aí eu era mãe, né, minha principal missão, e mestranda. E nesse período eu aprendi bastante, houve alguns atropelos, que é o normal da vida, né, de todo mundo. Tive uma orientadora espetacular, né, a doutora Eliana Feldberg, e esse mestrado, ele aconteceu por conta de que eu, na verdade, queria estudar a parte de citogenética humana, sendo que, na época, não havia no Amazonas nenhum pesquisador atuante nessa área. Então, eu fui procurar o laboratório mais bem estruturado na área citogenética, que era o da doutora Eliana, né? Por esse motivo, eu trabalhei com peixe, citogenética de peixe, e as técnicas eram semelhantes, né? A parte de análise inicial, então seria um aprendizado para depois ir para a área humana, né? Que era o meu grande desejo. No decorrer do mestrado, a bolsa já iria acabar, eu não consegui cumprir em 2 anos, e aí surgiu o edital para professor substituto, que na época se chamava Escola Técnica Federal do Amazonas. E tinha uma vaga, e aí eu pensei, é minha, eu tenho que conseguir. Então, eu fui estudar mais, e com a bagagem assim, de estudo de sala de aula, consegui, né, ser aprovada. Então, aí eu acumulei 3 grandes funções. Eu era mãe, que é a primeira de todas, mestranda e professora, né, novamente. E realmente é bem emocionante isso, né, porque faz com que a gente execute várias funções ao mesmo tempo, o que não é necessariamente lindo, mas precisa ser feito, e a gente vai vivendo um dia de cada vez, sempre com uma ajuda muito grande, né, da minha família, me deu um apoio total, mas os filhos precisam de mãe. Então, mesmo que eu tivesse irmãos, mãe, pai, né, dando apoio, precisa a mãe chegar a contar história, acompanhar dever de casa, levar para passear, vai no parquinho, brinca de massinha, tem Pokémon e Star Wars. Então, isso tudo se misturava ao meu mestrado e à minha versão professora, né? A gente tenta, de fato, se fragmentar, mesmo que sabendo que isso não é o ideal, mas a gente, às vezes, precisa, estou naquele lugar que eu sou professora, né? Agora eu estou em casa, agora eu sou mãe, né? Agora eu estou no laboratório, estou analisando o cromossomo, porém, a gente é uma só, né? Esse desmembrar, ele é ficção científica, porque, na prática, a preocupação permanece, aonde a gente vai. Eu, dentro de sala de aula, eu sou mãe, né? Eu, no laboratório, eu sou professora também, né? Então,
essa multiplicidade de funções, a mulher polvo, né? É difícil, mas a gente cresce muito. E eu vejo, literalmente, quando as pessoas falam assim, não tem como separar a pessoa da pós-graduação, né? Assim, você é uma pessoa que está fazendo um doutorado. Realmente não dá para separar. E nessa época que eu era 3 coisas, isso literalmente eu via dentro do meu carro, por exemplo, que tinha prova para corrigir, poli, né? Que é roupinha de boneca, todinho, artigo sobre peixe, tudo misturado, né? Eu olhava e falei, meu Deus, que zona que é essa, né? Para chegar na escola, às vezes, eu tinha aula no primeiro tempo, eu tinha que estar em sala de aula falando 7h30 da manhã, e os meus filhos tinham que ter chegado na escola, claro. Então, isso em Manaus, com o trânsito caótico, que quem mora em Manaus sabe bem que eu estou falando a verdade, né? Era bem complicado. Os meus filhos só faltava escovar dente dentro do carro, porque era uma correria danada. E ainda tem as coisas naturais de criança, né? Com preguiça de acordar, hoje eu não quero ir para a escola, não, esqueci, ai, minha boneca. Então, são coisas que, por mais que os filhos sejam o motivo primeiro de tudo que a gente faz depois que a gente vira mãe, que de fato é isso que acontece, tem hora que a gente não consegue, né? E eu penso que essa parte do não conseguir é muito importante de ser dita, porque muitas vezes o que aparece é só o que dá certo, né? Por exemplo, a tese que você conseguiu escrever, o protocolo no laboratório que você conseguiu padronizar, o artigo que foi aceito para publicação, né? É tudo que deu certo. Mas para que as coisas deem certo, tem um monte de coisa atrapalhada e dando errado por trás, com muita vontade de acertar. E isso é em todos os âmbitos. Então, maternalmente, também eu carregava sempre uma dor. Eu queria ser uma mãe daquele tipo que faz uma coisa de cada vez, né? Que almoça sentada, conversa tranquilamente com os filhos, para fazer dever de casa, vamos agora passear, né? Contar história. Mas eu tinha que fazer um monte de coisa. Então, tem episódios assim engraçados. Hoje são engraçados, mas na época eram bem difíceis, né? Por exemplo, eu trabalhava, né? Então, dava aula de manhã e de tarde, ia de noite para o laboratório, enveredava pela madrugada, mas antes disso eu parava para jantar com meus filhos, né? Contar a história, colocar na cama para dormir. E eu exausta, porque assim, em pós-graduação, não tem domingo, não tem segunda-feira. Todo dia é igual. Todo dia é igual, né? Todo dia a gente tem que estar lendo artigo. Se a gente não está lendo artigo, a gente está fazendo alguma coisa errada, né? A única hora que eu sabia que não era errado era quando eu estava cuidando dos meus filhos. Fora isso, eu tinha que estar lendo artigo, né? Então, todos os dias são iguais. A noite e o dia se embaralham, né? As comidas são aquelas coisas rápidas e fáceis, né? Porque a gente tem que comer rápido. E aí, então, assim, realmente eu ficava bem cansada. Mas a minha força sempre veio dos meus filhos. Então, eu parava para jantar com eles e contar história. E eu lembro uma vez, eu sentava para contar história, porque se eu deitasse, eu dormia na hora, né? Então, os dois, todo bonitinho, de pijama, e eu ia para o laboratório. Eu falei, eu vou sentar para contar história, porque senão eu durmo. Aí eu começava a contar a história, várias vezes acontecia isso. Eu sentava, começava, eu acordava com a Marianinha, minha filha, com o dedo no meu olho, perguntando, mãe, tu tá dormindo? Né? Eu não conseguia acabar de contar a história, né? Então, coisas desse tipo. Mas a gente se divertia, né? Mas é difícil, né? Não tem como a gente colocar flores em tudo e Sim. dizer que lindo, é maravilhoso. É maravilhoso, mas é difícil para burro, né? Mas é possível. E é possível quando a gente tem apoio. Eu não sei o que seria de mim sozinha.
né? Então, assim, fiz mestrado, concluí, adorei minha dissertação, né? Ter passado esse período no laboratório, os colegas de laboratório me apoiavam bastante, todo mundo contava cromossomo junto comigo, né? Em sala de aula também, eu fui descobrindo que eu realmente gostava daquilo, né? Então, assim, apesar do cansaço, da correria, das dificuldades, tem as realizações, né? E digo mais, nos momentos onde eu chegava a questionar por que eu estou fazendo isso, né? Precisava estar fazendo mestrado? Não podia ter um empreguinho normal, sim, legal, fácil, né? Mas eu precisava ir para frente, né? Quando era difícil e eu começava a questionar minhas decisões, eu olhava para os meus filhos e rapidamente eu retomava o caminho, né? De uma forma muito clara, muito clara. Eu não tinha a menor dúvida do que eu tinha que fazer. Então, assim, é difícil, a gente erra, a gente se atrapalha, a gente derrama as coisas, a gente quebra, a gente não está presente em todas as reuniões de pais, a gente não consegue ajudar em todos os deveres de casa, a gente não consegue levar para todas as festas de colega, né? Fazer bolo de chocolate no meio da tarde, né? Assistir desenho com calma, sem pensar que eu tenho que ler o artigo, né? Mas faz parte do caminho. E é possível, né? E eu não me arrependo. E, Débora, seguindo para o seu doutorado, eu queria que você falasse um pouco, porque você nasce em Brasília, com o período militar, né, da ditadura militar. Vários professores da UNB foram demitidos, e seu pai entre eles. Você saem de Brasília, vão para o Amazonas, que é o estado da sua mãe, e com isso você volta anos depois para fazer o doutorado. Eu queria que você falasse um pouco que você considera, inclusive, uma das grandes realizações desse momento, que foi a transferência de tecnologia para a pesquisa sobre leucemia no Hospital Pediátrico de Brasília. Conta um pouquinho disso e como que isso tem a ver com o seu doutorado, né? Com a sua pesquisa de tese. Então, como eu falava, quando eu fui fazer o mestrado, o que eu queria, de fato, era trabalhar com a citogenética humana, né? Que eu me encantei com a visualização dos cromossomos, na época, numa disciplina do mestrado, e entendi a importância disso para diagnóstico de doença. E eu queria muito fazer isso. No mestrado, não foi possível, né? Mas eu aprendi muita coisa, e quando eu tive a oportunidade de fazer doutorado, esse desejo surgiu pelo mesmo motivo que surgiu do mestrado. Eu, sendo professora, atuante em sala de aula, estudando muito para me sentir segura em sala de aula e querendo aprender mais, né? Nessa vontade, antes de doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no laboratório de citogenética clínica da Unicamp, da Faculdade de Medicina da Unicamp, né? E aí, para chegar até Brasília, no segundo período de estágio, a chefe do laboratório me chamou, ela disse, olha, você podia fazer um doutorado, né? Enfim, aí combinamos, a gente fez projeto, escrevi, só que eu continuava professora, né? Cheia de turmas o tempo inteiro. Me preparei e não passei na prova do doutorado da Unicamp. Na volta para Manaus, né, que eu fui para Campinas para fazer a prova, o meu voo parava em Brasília. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque, claro, o resultado não tinha saído, eu tinha recém feito a prova, mas eu já sabia que eu não tinha passado pelo meu desempenho, a gente se conhece, né? Eu tinha estudado peixe um tempão e estudado muitas outras coisas, e para virar para a genética clínica, realmente eu precisava de muito mais tempo de dedicação que eu não tinha. No avião, no voo de volta para Manaus, eu pude abrir o voo em Brasília, que fazia escala.
E aí, o avião pousando, eu pensei, porque eu tenho família em Brasília, né? Eu ia ver primas. Me deu um estalo, eu falei, eu vou lá na UNB. E na UNB, eu fui na cara de pau, entrei no departamento lá da parte de biologia e perguntei quando é que abriria a inscrição para pós-graduação. Na parte de que chegaria na genética, seria a parte de ciências médicas, principalmente, que eu queria. Aí falou, olha, tá próximo, né? Vai abrir início do ano, algo assim. Enfim, pedi a lista dos professores orientadores, porque eu conhecia uma, que era a doutora Iris Ferrari, que era quem eu mais queria, mas ela já tinha me dispensado em uma época que eu pedi estágio, né, num grande congresso, era Congresso Mundial de Bioética, que houve aqui em Brasília em 2002. Eu fui conversar com ela, me apresentei, falei do meu interesse, e ela falou, olha, na época a gente está reformando o laboratório, não é possível e tal, me encaminhou para um outro colega. Enfim, então, quando eu parei em Brasília, eu pensei, não vai dar certo com ela, né? Ela já me dispensou uma vez. Fui parar em um professor, contei, não conhecia ele, fui na cara de pau, bati na porta, falei, professor, minha situação é essa aqui, eu tenho um interesse enorme, quero trabalhar com citogenética humana. Ele disse, olha, eu não tenho como lhe ajudar, porque eu não trabalho com isso, mas eu posso lhe levar até a sala de quem faz isso. E que eu cheguei lá, era a doutora Iris Ferrari, né? Eu fiquei tão feliz, né? Só que eu pensei, ela não vai aceitar. Enfim, conversamos e ela concordou. Ela falou, não, claro, com que você quer trabalhar? Eu falei, com que qualquer coisa, né? Eu quero trabalhar com a parte de diagnóstico de doença, que era o meu grande desejo, né? E aí eu consegui, então, aceite. E voltei para Manaus, né? Continuei a aula, me submeti, passei na prova do doutorado e me mudei para Brasília com a Mariana e o Gabriel, meus filhos, né? Então, aí inauguramos uma nova fase da nossa vida. Maravilhosa, por sinal. No doutorado, enfim, eu toda contente, porque finalmente eu estava na citogenética humana, sendo orientada pela doutora Iris Ferrari, né? Porém, ela estava o tempo inteiro dizendo, olha, você tem que estudar biologia molecular. Ela chamava, você é a crista da onda. Eu falei, doutora, eu vim lá do Amazonas para estudar com a senhora. Não, mas você tem que estudar biologia molecular. Eu resisti o quanto pude, porque eu não queria não, né? Mas aí, uma hora, eu tive que ceder. Eu pensei, ela é minha orientadora, eu a escolhi, ela me aceitou, eu preciso obedecer, né? Então, eu passei um ano cumprindo créditos e analisando o cromossomo, desenvolvendo o início do projeto que eu tinha trilhado com ela, e ela me empurrando para a biologia molecular. Até que eu fui. E aí, então, ela me encaminhou para o professor César Martins de Sá, uma pessoa espetacular, né, de quem eu sinto muita falta. Ele faleceu em 2011. Foi uma perda enorme para mim. E logo que eu entrei no laboratório do professor César, eu pensei, agora zerou tudo de novo, porque quando eu comecei a citogenética humana, eu só tinha o estágio que eu tinha feito na Unicamp. Foi muito bom, mas eu não tinha a experiência contínua, né? Nem a vivência, nem, vamos dizer, o conhecimento, né? Eu tinha muito conhecimento, vamos dizer, de sala de aula, de conteúdo de ensino médio, muito, e peixe, citogenética de peixe. E então eu comecei com a doutora Iris, porque eu falei, agora eu vou aprender. Quando eu fui para o laboratório do professor César, zerou de novo, porque eu não tinha nenhum conhecimento de biologia molecular. Na época que eu fiz graduação, não existia essa matéria, né? Então, era uma coisa abstrata para mim. Sim. E aí eu falei, pronto, como que eu vou fazer? Agora, de novo, zera tudo. Enfim, conversei com ele, os colegas de laboratório, inclusive de graduação, me ajudaram muito, me ensinando tudo que sabiam, as técnicas, os equipamentos, como é que mexia. Eu fui para a sala de graduação para aprender, o professor César era professor de biologia molecular, eu falei, eu vou ser sua aluna, porque eu preciso aprender isso, né?
Enfim, e aí começamos a trabalhar com a linha de pesquisa dele, que é imunoproteasoma. E isso em leucemia, né? Que ele já tinha algum projeto relacionado a câncer, especificamente em leucemia. E eu já estava gostando, mas assim, com muita dificuldade para compreender. Realmente é um outro mundo, né? É uma outra linguagem. Tudo muito sigla, tudo muito específico, tudo muito novo para mim. Eu sabia identificar cada um dos cromossomos humanos, todas as bandinhas que eles tinham. Não sabia nada de biologia molecular. Então, foi um sofrimento no início. Mas logo no começo dessa minha jornada na biologia molecular, em uma das reuniões que o professor César fazia periodicamente, juntando todos os alunos, ele colocou uma pasta na mesa, espalhou um material e disse: eu preciso que vocês se comprometam com isso aqui. Estava pedindo ajuda geral, né? Esse projeto, a gente precisa avançar com ele, isso precisa acontecer. Aí começou a falar do que se tratava, que era um projeto financiado pela FAPDF, importante dizer isso, né? FAPDF, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal, isso, né? Já tinha o financiamento e ele precisava de um maior engajamento. E aí ele começou a explicar, olha, isso aqui é importante por isso, precisa fazer esse diagnóstico, o impacto na vida dos pacientes é grande, né? Pode ajudar no tratamento, pode mudar o tratamento, então ajuda o médico, né, que está cuidando desse paciente, a olhar para ele de uma forma individualizada, fazer um tratamento personalizado, muda tudo. Quando acabou essa reunião, todo mundo se levantou e eu fui atrás do professor César. Falei: professor, é isso que eu quero. Só que eu não entendo, mas me dê um tempinho que eu vou aprender. Eu quero estudar isso. Né? Ele falou: mas você já estuda imunoproteasoma. Eu falei: se só deixar, eu vou estudar isso aqui. Enfim, me envolvi com o projeto e fui realmente aprendendo, né? E me dediquei de corpo e alma a isso, porque veio completamente de encontro àquilo que eu gostaria de fazer, que era algo dentro da genética, né? Que biologia molecular é uma parte da genética, e totalmente aplicada à saúde humana. E eu vi isso como um grande chamado para mim. Então, eu falei: professor, eu quero, né? Vou precisar aprender, mas eu vou aprender. E aí eu me envolvi com isso e no decorrer do tempo que a gente foi fazendo análise retrospectiva do material, porque como o projeto já existia, estava sendo tocado, mas assim, um pouco lentamente, tinha material congelado dos pacientes, né? O material genético estava sendo de cada paciente, já tinha todo o consentimento, toda a equipe do hospital. E aí, esse material, ele era guardado no freezer a menos 80 graus. Então, já tinha material de mais de um ano sem diagnóstico. E aí, eu aprendi, claro, simulando, não nesse material, porque não poderia perder nenhum. São vidas, né? Preciosíssimas. E eu fui treinando a técnica com outros materiais dentro do laboratório, como uma simulação. E quando eu comecei a ver que estava certo, o professor disse: agora você pode começar a pegar o material. Então, a gente fez uma análise retrospectiva, né, de 2005, isso era 2006, a gente fez 2007, 2008, e no final de 2008, a gente fez seria a transferência, né, da tecnologia, da realização do exame diagnóstico molecular de transcritos híbridos em leucemias da infância. Né? Transcritos seriam genes que quebram pedaços de um cromossomo e outro, trocam de lugar. Então, acaba que genes que estavam originalmente separados passam a ficar juntos, e isso muda o funcionamento deles, ou não. Né? Quando ocorre essa mudança, pode gerar leucemia, por exemplo. E o diagnóstico, a identificação dessas alterações, de fato, tinha um impacto grande
no olhar que o médico tem para cada paciente. Dependendo do tipo de alteração genética, tinha que mudar a quimioterapia, ou encaminhar o paciente para transplante de medula óssea, né? Muda o olhar. Passa a ser, de fato, individualizado. Então, isso aumenta a chance de sobrevida, né? E, às vezes, até a chance de cura. Então, a gente, no final de 2008, esse trabalho foi concluído, né? A gente teve tudo padronizado e a tecnologia foi transferida, que na época era o Hospital de Apoio de Brasília, né? Laboratório de genética lá. Atualmente, esse exame e vários outros, né, mais específicos ainda, são realizados no Laboratório de Pesquisa de Biologia Molecular no Hospital da Criança. Tá? A tecnologia migrou para lá. E desde a época que foi implantado, todas as crianças com diagnóstico inicial de leucemia passaram a ter o seu material genético analisado para ter esse olhar personalizado sobre a sua situação, né? Então, foi uma satisfação muito grande para mim ter tido a oportunidade de fazer parte desse trabalho. E realmente foi um marco na minha carreira. Eu lembro com muito carinho e com muita alegria e muito orgulho de ter feito parte dessa equipe, né? E com muita gratidão por terem acreditado em mim, mesmo quando eu não sabia ainda fazer as coisas. Foi isso. E, Débora, chegando ao final da nossa conversa, com tantas memórias revisitadas, eu gostaria que você me dissesse em uma palavra como você define sua caminhada até aqui. Eita, missão difícil. Tem um monte de palavra no meio do caminho. Mas eu acho que gratidão. Acho não, tenho certeza, Viviane, porque no decorrer de todo o caminho, eu nunca estive sozinha. Eu sempre tive apoio, sempre tive acolhida, sempre tive mãos estendidas para mim e para os meus filhos. Né? Então, penso que gratidão é a palavra que pode representar a minha caminhada. Eu sou grata a tudo, né? A família inteira, aos filhos, né? Que me fizeram ir para frente, né? Aos amigos que eu criei, né? Em laboratório, fora dele, no decorrer dessa vida de pós-graduação, de docência, as portas que se abriram, né? E aí, penso também que é importante dizer, a porta não chega até a gente tem que caminhar até a porta e bater, né? Muitas vezes só com a cara de pau, outras vezes com um preparo um pouco maior, se a gente tem essa condição. Mas as portas se abriram, uma atrás da outra. E sempre eu tive, dos dois lados da porta, no antes e no depois, quem me apoiasse. Então, sem dúvida, gratidão é uma palavra que me representa, porque eu me sinto plena dela. Não tem como me imaginar em todo esse trajeto sozinha. Nunca estive sozinha. Então, sou grata às pessoas todas, sendo familiares ou não, professores, orientadores, com os quais eu tive a honra de trabalhar. E sou grata pelas inquietudes da vida, né? Pelos erros, pelos incômodos positivos que me fizeram saculejar e querer mudar de rumo e bater em outra porta. Né? É muito interessante a vida. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Né? É bonito de ver isso. E quando alguma coisa nova, inesperada acontece, a gente poder julgar, avaliar e dizer, eu quero ir por aqui. Então, a gente é livre, né? Não é refém nem dos nossos próprios projetos, porque a vida continua a acontecer.
E à medida que as coisas acontecem, a gente vai julgando e, às vezes, a gente vai tomando um rumo diferente. E dentro disso tem erros, né? Tem desejos, tem saudade, tem choro, tem grandes alegrias. Então, por toda essa caminhada, eu sou grata, né, a todos os que me ajudaram e continuam junto comigo, né? E grata pela dinâmica da vida, que me faz ir de um lugar para o outro, mas sempre crescendo. Então, eu penso que é gratidão. Débora, muito obrigada por dividir um pouco da sua história aqui no Tese e por trazer tantas lembranças que com certeza falam para várias outras pessoas. Eu mesmo lembrei muito da minha infância ouvindo a sua história aqui também. Muito obrigada por trazer isso para a gente aqui hoje. Eu que agradeço, Viviane, e penso que é essa importância de mostrar os bastidores, né? É importante para aqueles que estão no caminho, quando erram, quando não conseguem uma aprovação, por exemplo, não se sentirem incompetentes por isso. Isso faz parte. É para ir para frente, né? Em todo o caminho, em toda vitória, em todo diploma de doutorado, em toda classe, né, tem por trás erros, né? Dificuldades. Então, eu penso que esse seu trabalho é muito bonito e extremamente necessário para que as pessoas tenham essa percepção de que mesmo quando a gente dá certo, a gente já deu muito errado, né? Então, eu queria lhe agradecer pelo seu projeto. Obrigada. E você que nos acompanha aqui, deixe seu comentário, deixe sua sugestão. O Tese vai dar uma pausa por algum tempinho, mas em breve eu volto com novos episódios. É só para dar uma respirada, tá? Mas a gente continua logo, logo. Até mais. Tchauzinho.